horas voam, né? E logo nós estamos no novo ano. Faltam 22 minutos, né, para terminar esse ano. E como sempre, Deus tem nos dado essa oportunidade de terminar o ano e começar o novo ano na casa de Deus. Iniciar o ano tomando da ceia e sempre ouvir também uma palavra nos últimos minutos do velho ano. E aqui estamos pela graça de Deus, amém? Mas antes de eu ler a palavra para falar aquilo que Deus colocou em meu coração, eu desejo também compartilhar com os irmãos meu testemunho. Ouvimos tantos testemunhos e, como disse o irmão Beto, poderíamos ouvir muitos e muitos e atravessarmos a noite aqui ouvindo, porque Deus grandes coisas tem feito por todos nós. Na live passada foi falado sobre Ebenezer, né? E foi cantado aquele hino: contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás com surpresa o quanto Deus já fez. O diabo, ele quer passar uma lista para você de problemas, de situações que não foram agradáveis. E se você der ouvido, ele vai achar muitas e muitas coisas. Mas você tem que inverter. Começa a anotar as bênçãos de Deus e logo você vai ver que você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. E mesmo aquilo que surgiu, que aparentemente seria uma razão para reclamar, você vê que no final Deus reverteu aquilo em bênção. E eu agradeço a Deus pela minha vitória e agradeço aos irmãos, a todos que oraram por mim. Esse foi um ano em que enfrentei momentos difíceis, mas pude ver a mão de Deus. E nós somos testados naquilo que nós pregamos. E a igreja é testada naquilo que ela crê. E muitas vezes quando as pessoas vêm se aconselhar e traz problemas difíceis, eu digo, chegou o momento de colocar em prática aquilo que você já sabia, aquilo que você já conhece. E é nessas horas que nós temos que colocar em prática. E aí você vê a palavra de Deus se materializando diante de nós. E aquilo que você tinha como somente um conhecimento, aquilo se torna uma realidade na sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, versículo 8 adiante: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha agora, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Essas duas coisas têm que estar junto: crer com o coração e confessar com a boca, falar de acordo com aquilo que você crê. E há momentos que você enfrenta, que você passa, que você não consegue ver uma saída, você não consegue ver como você vai superar aquilo, mas você tem que repetir para você mesmo: eu posso, eu vou vencer. Essa é uma questão de tempo, isso vai passar. E você vai falando isso e aquilo Deus vai tomando e aquilo vai se materializando diante de nós, amém? Então você já é testemunha disso, e quando você enfrentar, creia com teu coração e confesse com a tua boca, e você verá o mover de Deus. E como os irmãos sabem, então claro, por o desgaste da batalha, você passa e vai, o corpo da gente tem limites, e eu entrei numa estafa, como os irmãos sabem, mas o problema não é isso. O problema é que o diabo, ele se
daquela enfermidade, daquela situação, para lhe atingir. E foi momentos bastante difíceis. E o diabo, irmão, ele é tão safado que ele pensa que aquela é a hora dele. E como vocês sabem, eu tive problemas que surgiram na pele, coisas que até hoje os médicos fizeram todos os exames possíveis, até biópsia, tudo, e não chegaram a nenhum diagnóstico. Não conseguiram descobrir. A minha pele tinha lugar que amanhecia, eu dormia e amanhecia queimado, como se fosse colocado ali, queimado com ferro quente. A doutora simplesmente olhava, não sabia o que dizer. E era tudo daquele esgotamento tão forte que eu estava passando, e o diabo se aproveitando daquilo para pressionar. Mas muitas vezes minha esposa vendo a situação, ela chorando, eu só dizia assim: isso vai passar. É uma questão de tempo. Mas você está vendo, alguém pode dizer, quando? Como? Não, mas eu sei que Deus não pode falhar. Então você tem que duvidar das tuas dúvidas, jamais duvidar da palavra de Deus. E Deus mostrou para uma irmã, e o diabo disse: eu vou matar ele aos poucos. E ele pensava que ele iria fazer isso, mas ele jamais pode fazer contra aqueles que Deus tem determinado a vitória. E Deus tem determinado a vitória a todos nós, porque a tua palavra, a palavra de Deus a seu favor está aqui. A Bíblia não é um livro estranho, a Bíblia é a minha história escrita, juntamente com a história daquele que me redimiu. Ela fala da minha história, ela fala da minha redenção, ela fala da minha cura. Às vezes você quer que Deus apareça através de um anjo ou uma profecia para dizer, se Ele quiser fazer, Ele faz, é secundário. Porque, em primeiro lugar, é a sua palavra, e você deve tomar a sua palavra. E em momento muito difícil que eu estava, eu falei com o pastor Darcy, eu disse: pastor Darcy, porque eu tenho tido, pela graça de Deus, não digo que é um dom, mas a misericórdia de Deus, em muitas ocasiões, de Deus falar comigo de maneira muito clara, por sonho, sobre situações, sobre esse irmão, sobre aquilo, sobre esse problema, e eu levo aquilo à pessoa, e aquilo simplesmente é exatamente como Deus mostrou. E eu estava tão sofrido, eu disse: pastor Darcy, você sabe, porque um dia o pastor Darcy disse: eu vejo que você tem um dom para sonhar. Mas não é um dom, é Deus na sua graça. E aí eu disse para ele assim: você sabe que Deus fala comigo por sonhos, mas eu tenho pedido para Ele sobre mim e Ele não fala. Há um silêncio. Então, mas isso tudo, irmãos, faz parte, porque Deus quer transformar aquele problema em uma vitória maior, para que você saia lá na frente sabendo que realmente Deus está em sua palavra. E que Deus não pode falhar na sua palavra. E graças a Deus, irmãos, Deus nos deu vitória. E eu posso olhar, esses dias veio algo como que do ser humano, né? Quando eu vi o ano terminando e sabendo que vocês sabem que eu preguei poucas vezes, e aquela coisa, meu Deus, esse ano eu quase não fiz nada. Mas depois eu comecei a ver que nos momentos, há um hino que diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E há poucos dias, conversando com o pastor ali de Guiné-Bissau, e ele me passando o relatório, já batizou mais de 30 pessoas, e algumas dezenas estão esperando o batismo, ele está trabalhando com elas. Aonde? Em um país onde 50% são da feitiçaria, do candomblé, dessas religiões africanas, e em torno de 40% muçulmanos. E Deus nos deu a graça, pela orientação do pastor Febrônio, abrir aquele programa de rádio ali. E nos momentos mais difíceis, irmão Reinaldo, que eu não tinha força, houve vezes de eu estar no escritório simplesmente debruçado em cima da mesa e não tinha força para nada. Mas quando eu saía dali, a unção
ninguém sabia o que eu estava passando. E nesses momentos mais difíceis, foi aonde Deus me deu uma série de programas que foi gravado para pregar para esse tipo de pessoas que não sabem quem é Jesus, aonde muçulmanos têm vindo e aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Em um ano, irmãos, muitas almas ali foram ganhas. Já estamos com os programas de rádio também agora em São Tomé e Príncipe. Já estamos com um plano, né, o pastor Febrônio nos instruindo com a sabedoria que Deus lhe dá para abrir em outros países. O Maninho me ajuda a lembrar aí? Guiné Equatorial, né? E Timor-Leste mais para frente, e Cabo Verde, esses 2 países que falam português. E eu quero que vocês orem, porque esse ano de 2025 será um ano de grandes avanços. Estamos conversando com os pastores para evangelizar, não eu, os pastores, apoiando através da Associação Crentes da Bíblia, evangelizar essas nações que falam a língua portuguesa, que ainda não têm a mensagem. E Deus fará isso através das suas orações, amém? Então eu agradeço a Deus, porque foi um ano de muita batalha. Mas outro dia, pastor Febrônio, eu estava ali em casa, deitado no sofá, e puxei um dos programas gravados e comecei a ouvir. Eu pensei, não pode. Não pode ter sido eu que gravei. Claro que não fui eu, mas eu pensando, não tenho condição. Não, é algo realmente sobrenatural. Quando? Nos momentos mais difíceis que eu estava passando. Aonde eu tive que até ficar internado, como os irmãos sabem, não tem explicação. Quando o diabo toma no teu esgotamento e aí... Mas Deus deu vitória. Em momentos de Deus me mostrar até o remédio, a marca que o doutor iria dizer na consulta, e aquilo acontecer exatamente como foi dito. Estou tomando remédio? Sim, mas eu estou orando a Deus porque eu quero realmente uma vitória 100%. Porque nós temos muito o que fazer e para isso nós precisamos ânimo, nós precisamos saúde, e eu peço que os irmãos não orem só por mim, mas por todos os obreiros, porque eles são alvos do diabo. O diabo realmente, ele tenta, porque ele quer atacar aqueles que estão na linha de frente, mas com suas orações, a igreja unida, sabendo que somos um corpo, e que a obra é feita através do corpo de Cristo. Eu agradeço a Deus pelas vossas orações. E quando eu estava no hospital, eu estava tão mal, e eu liguei para o pastor Darcy, e ele disse para mim bem assim, ele disse, eu deitei logo após o almoço, e eu entrei num cochilo, e eu sonhei, que eu estava pregando, e você estava sentado ali, e uma nuvem de opressão muito terrível estava sobre você, e eu expulsei aquilo, e aquilo começou a sair de você. E o diabo ficou tão irado, o pastor Darcy disse. E eu acordei gritando e dizendo, o pastor Daniel está sendo liberto. E a partir dali, irmãos, Deus entrou em cena. E as coisas mudaram. Então eu tenho muito que agradecer a Deus. Porque o que mais, pastor Febrônio, me preocupava, no certo sentido, é eu ver a minha saúde naquela situação e saber tudo o que tem para fazer. Se eu fosse um presidente, se eu fosse um governador, eu simplesmente poderia dizer, alguém faz isso. Mas é algo, irmãos, eu sei que Deus tem outros que fazem, mas é algo que você não quer deixar de fazer, porque são almas, são vida eterna, e o diabo jamais poderá impedir o programa de Deus na vida de qualquer um de vocês. Por isso guarde essa escritura aqui, se com teu coração crer e com tua boca confessar. Eu não vi, irmãos, como sair daquela situação, mas em todo momento minha esposa, meus filhos são testemunho. Eu não tinha força para outra coisa a não ser dizer, vai passar, vai passar. É uma fase, vai passar. E qualquer um de vocês, em qualquer momento que vocês enfrentar, Deus não nos fez para
chegar em um lugar e ficar ali estacionado e enferrujado. Deus nos fez para chegar. Então, nessa trajetória há vales, mas depois do vale há colinas, há montanhas, e você tem que saber que Deus, o profeta diz assim: se Ele fez por alguém no passado, e alguém estiver na mesma situação e Ele não fizer, então Ele não é Deus. E você sabe que Ele faz as mesmas coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Desculpa tomar o tempo, mas eu estava desejando também contribuir com o meu testemunho, para que você seja animado de saber que Deus é um Deus de milagres. Amém? E convido a vocês para que nesse ano de 2025, nós vamos entrar com muitos projetos. Quando o diabo pensava que estava acabando com a minha saúde, ali Deus estava movendo, inspirando, gravando o arsenal para bombardear o diabo, só pela graça de Deus. E nós vamos atingir até o último demônio que está segurando o último eleito, e então subiremos. Amém? Louvado seja Deus. Faltam 6 minutos e nós sempre gostamos de terminar exatamente à meia-noite para começar a agradecer a Deus, mas se eu passar uns 5 minutos, não há problema, daí vamos entrar em oração. Eu quero ler aqui a palavra de Deus em São Mateus, capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Podeis assentar. Eu quero falar, irmãos, nesses últimos minutos de 2024, sobre o tema um presente apropriado. E logo vocês vão entender por que Deus colocou isso no meu coração. Um presente apropriado é um presente que se ajusta, como o irmão contou, né, que deu o presente ao irmão Felipe, era um presente que ele disse que se ajustava com o irmão Felipe, com o futuro dele. Então, um presente apropriado é algo que se ajusta com a necessidade ou o gosto da pessoa que vai receber. Às vezes nós falhamos, por exemplo, a mãe, aquela dona de casa, está de aniversário, e você vai e compra para ela um jogo de panelas, você compra para ela toalhas. Esse não é um presente apropriado. Esse é um presente para usar para a família. Mas se o dia é dela, tem que ser um presente que se ajuste a ela, ao gosto dela, entendeu? Um perfume, uma roupa, algo que realmente é para aquela ocasião. E vocês vejam que Jesus, o maior presente de Deus dado aos homens, havia nascido. E Deus ungiu aqueles 3 magos para viajar por 2 anos. Você vê que nos presépios eles fazem ali aqueles bonequinhos e os magos entregando o presente a um bebê na manjedoura. Não é verdade. Quando eles chegaram, Jesus já tinha 2 anos, eles viajaram por 2 anos, sendo guiados por aquela estrela. E quando eles chegaram ali e encontraram o menino, a Bíblia diz que eles se prostraram, o adoraram e lhe entregaram os presentes. E um dos magos trouxe ouro, outro trouxe para ele incenso e o outro trouxe mirra. Esses não eram presentes aleatórios, eram presentes que por inspiração divina eles foram ungidos para entregar a Cristo. Porque eram presentes que se ajustava ao menino que haveria de receber. E o profeta diz, na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares, ele diz que o ouro, ele aponta para a divindade. E ali estava um ser divino. Então, o ouro era um presente apropriado para aquele menino que era a divindade sobre a terra. O incenso, ele fala de trabalho. E ali estava a divindade que haveria de trabalhar pelo ser humano. Então o incenso se ajustou com aquele menino que haveria de trabalhar por nós. E mirra
falava de amargura, falava de morte. Se ajustou também com ele, porque a divindade trabalhou e morreu por nós. Então foi presentes inspirado por Deus. Agora veja vocês, Deus, o profeta diz, guardou aqueles magos, pense vocês, por 2 anos viajando e passando por quadrilhas de assaltantes e tudo mais, e Deus os protegeu. E o profeta diz que a razão, escuta irmãos, é poucas as palavras, mas eu quero que você capte o que Deus está falando. Aqueles homens foram guardados por Deus, porque os presentes que eles levavam eram presentes apropriados para o menino. Você será guardado nesse novo ano, no próximo ano, até a vinda de Cristo, se o presente que você leva é apropriado para Deus. Deus é responsável pela tua caminhada. Por isso nós devemos olhar e ver o que é que eu estou levando para oferecer a Ele. O que é que eu ofereci? Isso faz parte de um inventário para olhar o que se passou. É bom para nós ver onde falhamos e onde temos que melhorar, mas o que mais devemos olhar é para frente, porque o que passou já é história, mas o que está na frente ainda pode ser mudado. E você pode olhar e ver, quem sabe, aonde você falhou, para que você haja diferente. E você, sendo divinamente inspirado por Deus, e Deus colocando em teu coração então um presente que se ajusta com a pessoa de Cristo, Deus te guardará por todo esse caminhar, como guardou esses magos. Nenhum mal te sucederá, porque Deus também, quando Ele olhou para a terra e viu eu e você, Ele quis nos presentear. E Ele queria dar um presente, não um presente aleatório, não uma coisa qualquer. Ele queria dar um presente que se ajustasse com a minha necessidade, com o meu desejo. E o presente que Ele enviou foi Ele mesmo. O profeta usa a expressão assim: Deus se fez carne. E ele diz, Ele era o Criador na sua criação, para a sua criação. Veja, o Criador na sua criação, para a sua criação. Esse era o presente que se ajustava comigo. Como disse o irmão Getúlio ali do Irani, né? Ele disse, agradecendo a Deus no seu testemunho, por Deus ter convertido aquele jovem, e aquele jovem ter levado a mensagem para ele. Disse ele, eu não valia nada, mas há 6 anos eu encontrei essa mensagem e minha vida mudou. Um presente apropriado, que se ajustava com a necessidade do irmão, foi levado até ele e se ajustou realmente. Deus olhou, irmãos, e viu o que eu precisava, o que você precisava. Era terrível para ele, porque esse presente não se comprava com ouro, não se comprava com prata. Se comprasse, ele tinha o ouro e a prata de todo mundo, mas custava-lhe o seu próprio sangue. Mas quando você ama alguém e você quer realmente impactar com um presente que se ajusta com a necessidade daquela pessoa, você não pensa 2 vezes em pagar caro, mas você sabe, esse é um presente que ele vai gostar, que ela vai gostar, que vai ajudar, que vai realmente fazer a diferença. E quando Deus olhou e disse, eu sei, custa o meu próprio sangue, custa eu deixar o meu trono de glória e descer ao mundo e ser um homem o mais baixo de todos eles, mas é um presente que se ajusta com a necessidade do meu filho. E Ele pagou esse preço, irmão. E Ele pagou esse preço para entregar a nós. E concluindo agora, irmãos, o profeta conta nessa mensagem, os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Ele conta de um pai. Ele estava com tuberculose, sua esposa com tuberculose, e logo passou os dias e a esposa morreu de tuberculose, e agora fica o pai pobre, ganhava 25 centavos por dia trabalhando. Ele trabalhava de biscate, vendendo algumas coisas, e a sua filhinha também contraiu tuberculose, e ela tinha um desejo muito grande, irmãos,
que para outras crianças era algo comum, mas para eles tão pobre, era algo tão difícil de conquistar. Ela queria uma pequena boneca. E o papai só tinha o dinheiro para comprar o pão para cada dia. Mas ele prometeu, escuta isso, irmão. Ele prometeu para aquela criança e disse: o papai vai trabalhar duro, vai economizar, e no Natal eu vou te dar uma boneca de presente. E ele foi economizando e trabalhando e vendendo suas coisinhas e foi guardando. Mas antes do Natal, ela morreu. Morreu de tuberculose. A esposa tinha morrido, agora a filhinha morreu, e aquele homem perdeu a sua mente, e ele ficou fora de si, e o Natal chegou, e ele foi, e o profeta disse, ele entrava até o quarto da sua filha, que não estava mais ali, mas ele conversava com ela como se ela estivesse ali, porque ele tinha perdido a sua mente. Ele dizia: filhinha, papai vai comprar o presente que te prometeu. E ele foi até a loja e comprou aquela boneca. Mas a filha não estava no quarto. Então ele começou a andar pelas ruas de Nova York, eu creio que o profeta diz. E era um dia de inverno frio ali, e neve, tudo estava tomado de neve. E ele com tuberculose, muito mal. E ele colocou aquela boneca no peito e começou a caminhar por aquelas ruas, e ia conversando e dizia: filhinha, papai está indo e eu vou te entregar essa boneca. Eu prometi a você, eu vou te entregar. E o profeta diz: aquele era um presente que realmente se ajustava com aquela menina, porque uma menina é uma futura mamãe. E ele disse: uma bonequinha se ajustava com aquela criança. E quando ele entrou numa viela, um local, um policial bêbado veio até ele e disse: ei senhor, o que o senhor está fazendo por aí? Ele disse: eu estou indo para casa. Onde o senhor mora? Ele disse o endereço, e o policial disse: a sua casa não é aqui, sua casa fica para o outro lado. Mas o homem insistia, ele disse: eu tenho essa boneca, eu prometi à minha filha que eu a entregaria no Natal, e eu estou indo para entregar a ela. E o policial então o soltou. E o irmão Branham disse que ele foi caminhando. Ele passava por aquelas mansões, e as pessoas dançando, e bebendo, e embriagado, e luzes de Natal. E ninguém estava, irmão, sabendo do que se acontecia naquela rua fria. Aquele homem fora de si, mas com a boneca apertada no peito, suas roupas molhadas daquela neve que caía. E ele foi caminhando, e caminhando, e caminhando. E o profeta diz que ele entrou em uma rua escura, e ali ele tombou, morreu. Passou o Natal. No outro dia as pessoas voltaram aos seus afazeres, e alguém encontra aquele homem morto. A neve o havia cobrido, e quando desenterraram da neve, ele estava com aquela bonequinha apertada no peito. E o profeta diz: e eu não tenho dúvida de que ele a entregou. Porque a única maneira, disse o profeta, dele entregar aquele presente, era ele ir aonde ela estava. E ele foi para onde ela estava, cumpriu com a sua palavra de entregar aquele presente que ele prometeu. Vamos nos colocar de pé, irmão Branham, irmãos. E o irmão Branham faz uma ligação conosco, e ele diz assim: eu tenho prometido um presente para Deus, e eu estou caminhando como aquele pai, arrastando-me, mas nada me impedirá que eu chegue até a ele e entregue o presente que eu prometi a ele. E o irmão Branham diz assim: e o presente adequado para nós entregar a Deus é a nossa vida, é o nosso coração. Aleluias. Raro com o parágrafo 129, o profeta dizendo assim, eu quero que você, com seus olhos fechados, medite no que o profeta diz. Esta noite, deixe-me tomá-lo como meu Salvador, dentro do meu coração. Você pode dizer comigo? Esta noite, deixe-me tomá-lo como meu Salvador, dentro do meu coração. Deixe-me andar na face da minha morte, ou o que for,
daquela forma, prometi minha vida a Ele e vou levar a Ele. Pode repetir? Prometi minha vida a Ele e vou levar a Ele. Aleluias! Aquele pai prometeu para a sua filhinha: eu te darei uma boneca no Natal. Ela tinha partido para outra vida, mas ele agarrou aquela boneca no seu peito. Sua mente perdeu o controle da vida natural. Ele só sabia que ele tinha que entregar a ela. E ele começou a andar, e a andar, e a andar, até que sua alma saiu desta dimensão. E ele chegou até onde ela estava e pôde entregar aquele presente. E o profeta disse: eu tenho prometido a ele a minha vida. Aleluia, e não importa onde eu tenho que ir, se eu tiver que ir através da morte, se eu tiver que ser atirado, não importa o que acontecer, nem que eu tenha que ser zombado, nem que eu tenha de ser chamado de louco, toda coisa, excomungado pelo resto das igrejas cristãs e assim por diante, é um presente de Deus que eu guardo em meu coração. Aleluias! Você pode dizer comigo: não importa o que acontecer, nem que eu tenha que ser zombado, nem que eu tenha que ser chamado de louco, nem que eu tenha que ser excomungado, eu tenho um presente em meu coração e eu levarei a Ele. Aleluias, o profeta diz: Ele o deu e eu quero tomá-lo para Ele. Aleluias, Ele me deu esse presente, o Espírito Santo, a vida eterna, e eu quero devolver a Ele com a minha vida. E Ele diz assim: vamos nesse momento encurvar as nossas cabeças. E eu convido a vocês, encurva as vossas cabeças. Vamos agradecer a Deus por esse ano que passou. Vamos agradecer a Deus pelos muitos livramentos que Ele nos deu, como ouvimos os testemunhos. Vamos agradecer a Deus pela saúde, pela família, pela vida eterna, pelo alimento que não falta na sua casa. Vamos agradecer a Ele pela mensagem que Ele nos deu. E vamos dizer a Ele: Senhor, eu estou indo direção a Ti. Eu estou indo com esse presente apertado em meu peito. Nada me impedirá, Senhor. Há um ano pela frente. Eu não sei o que haverá no caminho, mas eu chegarei até o Senhor. Eu entregarei o meu presente, que é a minha vida, que é o meu coração, que é a minha obediência a Ti. Fale com Deus agora, agradeça a Ele e renove esse compromisso de: venha o que vier, aconteça o que acontecer, você continuará caminhando firme. Como disse o profeta: nem que eu seja zombado, nem que eu seja excomungado. Pode acontecer alguém próximo de você fazer uma desavença, trazer algo que te magoe, algo que te machuque, e o diabo vai tentar impedir você de continuar. Mas se isso acontecer contigo, meu irmão, lembra desta noite que você ouviu a palavra, e aperte a sua mão forte no peito e diga: Satanás, tu não me impedirá de ir até Ele e entregar esse presente. Quantos aqui já faz mais de 40 anos, 50 anos, que você agarrou esse presente que é a tua vida, a tua alma, e disse: eu chegarei, eu levarei a Ele, eu irei até Cristo. E muitos problemas você já enfrentou, muitos obstáculos já vieram no teu caminho, mas nada te parou. E nada vai te parar, somente prossiga adiante, fale com Deus. Agradeça a Deus, solte a sua alma, é o seu momento com Ele. Aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor nos deu o maior presente que poderia dar: a sua vida, o seu Espírito, o seu sangue. Oh Deus, não te importou quanto o Senhor tinha que pagar. O Senhor pagou por nós. O Senhor pagou por mim. O Senhor
pagou. Agora, Senhor, eu tenho prometido a Ti, desde a minha juventude, Senhor, que eu iria levar a minha alma de volta a Ti, como gratidão, Senhor. E muitos obstáculos têm acontecido no caminho, mas o Senhor tem me dado vitória, Senhor. E eu sei, Pai, haverão outros obstáculos, mas nada vai me segurar, porque o Senhor será a força motriz dentro da minha alma, Senhor, que me impulsionará para frente, até chegar diante de Ti, Senhor, até chegar, Pai, como aquele pai que atravessou a outro lado, para entregar o presente àquela filhinha. Oh Deus, que está perto, a sua vida está perto. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano que passou, pelas lutas, mas também pelas vitórias. Oh Jesus querido, nós te louvamos, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós somos filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, ó Deus, vitoriosos, por termos passado por esse ano, pelos livramentos que nos deram de nós. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és bendito. Pai celestial, Tua graça tem nos trazido até aqui, Pai. Tua graça nos encontrou, Tua graça nos resgatou, Senhor. Muitas são as investidas do inimigo, mas em todas o Senhor tem nos dado vitória. Como disse o salmista Davi: ora diga, ó Israel, se não fosse o Senhor, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Mas o Senhor sempre esteve presente, tem estado presente com Israel natural, que é um tipo de nós, Pai, e sempre tem nos protegido. E aquelas lutas e problemas que enfrentamos, o Senhor reverte em vitória. É para o nosso crescimento espiritual, meu Deus. Quem sabe, irmãos e irmãs aqui, que batalharam durante esse ano e até chegaram ainda ao final do ano sem ver a luz no fundo do túnel, sem ver aquela vitória, Pai, mas eles entrarão nesse novo ano falando segundo a Tua palavra: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha vitória, o Senhor tem estado comigo. Eles entrarão ano adentro dizendo: Senhor, eu tenho colocado em meu coração um propósito, e eu tenho caminhado até aqui, e eu prometi levar a Ele a minha alma, e eu irei
nem que tiver que atravessar o Jordão, mas eu estarei ali para entregar a Ele a minha gratidão. Nada impedirá, Senhor, que a graça do Senhor seja sobre o teu povo, que o Senhor levante os seus olhos de graça e misericórdia sobre cada um, estenda sua mão de poder, Pai, e abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, cada jovem, cada criança, meu Deus. Faça-os vencedores, capacita-os, Pai, nesse momento final que estamos vivendo, esse momento de esfriamento, Senhor, como ouvimos o testemunho do irmão Daniel, Senhor, falando que ao ouvir a palavra de domingo, ele entendeu que se nós não tomarmos cuidado, vamos nos acomodando, e mesmo o Senhor nos dando mais e mais bens, mais e mais saúde, a gente vai ficando mais preguiçosos. Não queremos isso, Pai, mas queremos que o Senhor nos anime, queremos que o Senhor reavive a nossa alma, queremos que o Senhor reavive o nosso espírito, queremos que o Senhor reavive os nossos projetos, Pai, queremos que o Senhor nos dê, ó Deus, a estratégia certa para atingir o inimigo, que o Senhor nos desanime para tudo que é errado, Pai. Quem sabe há pessoas aqui animados a algum programa, a algum projeto que não será bom para a sua alma, que não será bom para a sua saúde espiritual. Desanima-nos para todas essas coisas, Pai, e anima-nos para aquilo que é correto, anima-nos para a tua vontade, ó Deus. Eu oro junto com a tua igreja, que o Senhor alcance com a sua graça, Pai, e assim perdoe nossas falhas no decorrer deste ano e nos ajuda a sermos melhores, Pai, neste novo ano. É o que nós lhe pedimos, Pai, e em nome de Jesus eu peço por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, focar no propósito que o Senhor nos chamou, apertar bem forte nosso peito, esse presente que levamos a Ti, que é a nossa vida, para entregar ao Senhor como gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, aleluias, glória a Deus. Pastor Febrônio, aleluias, dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando você for, assim que o pastor der a oportunidade para cumprimentar o seu irmão, não faça por costume, mas deseja a ele um ano de vitória. E lembre que o teu irmão estará desejando isso a você, e os céus dirão amém. Aleluias. Que Deus conceda um 2025 para cada um, que seja um ano de vitória. Se você tem lutado contra certas coisas e nunca conseguiu vencer, mas que o Todo-Poderoso possa te presentear com a vitória completa. Menos um ano falta para Jesus vir. E meus parabéns por um desejo, um 25 de sucesso. Você olha no calendário e pergunta: será que a vinda de Jesus não está escondida em algum desses números aí, desses meses, desses dias? Vamos fazer como nos diz o profeta, trabalhar como se ele vem daqui a 100 anos, mas viver como se ele já está a caminho. Amém?